Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade de live de Logosofia, promovido pela Fundação Logosófica em prol da superação humana. Estamos aqui representando a filial Saúde, que fica em São Paulo. Meu nome é João Menezes, eu tenho 32 anos, sou formado em Economia, natural de Santos e atualmente vivo aqui na cidade do México, vim a trabalho no setor automotivo e tem sido uma experiência bem interessante viver distante da família e dos amigos, mas poder estar conectado aqui através das ferramentas, né? E, inclusive para a nossa atividade de hoje. E justamente o objetivo da nossa atividade de hoje é trocar muitas experiências sobre esse tema que está no título da nossa live de hoje. Sou eu quem define o que quero viver? Então, para quem ainda não conhece a nossa ferramenta do Livestorm, tem uma aba de perguntas na qual vocês podem interagir com a gente durante a live. Está aqui do ladinho, do lado da aba de participantes. Vocês podem colocar ali todas as dúvidas, perguntas, sugestões, e aí assim a gente vai interagindo. E para conduzir a atividade de hoje comigo, eu estou aqui com o Pedro Fernandes, um grande amigo. Como é que vai, Pedro? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, João. Muito bom. Sempre é uma alegria, né? A gente ter a oportunidade de poder compartilhar um pouco do estudo dessa ciência transformadora, essa ciência maravilhosa, né? Que vem produzindo câmbios tão felizes, né? Acho que tanto na minha vida quanto na sua, né? Como o João disse, eu sou Pedro, eu tenho 35 anos, eu sou advogado, sou natural de Belo Horizonte, radicado aqui na cidade de São Paulo, cidade que eu tenho muito carinho, e estudo logosofia desde 2014, estou para completar aí 7 anos, né, no estudo dessa ciência. E eu e o João viemos aqui com mais 4 amigos, que vão aí ainda se apresentarem, falar sobre como que esse estudo da logosofia, né, nos auxilia nessas experiências cotidianas, né? Será que a gente decide realmente aquilo que a gente quer viver? Parece que alguns dias a gente, na correria, assim, parece que aquele dia passa em branco, né? Não sei se alguém se identifica, né? Alguém já viveu, passou por isso, né? No final daquele dia, assim, opa, peraí, o que eu aprendi hoje? E é isso que a gente vai falar hoje. João, antes da gente começar, não sei se a câmera tá pegando aqui, deixa eu levantar um pouquinho, ó. Tá dando para ver? E eu tô aqui com a camiseta do Amanhã Gente Grande, um projeto. E eu tô vendo que você também tá com essa camiseta. Conta pra gente aí, ou melhor, conta pro pessoal, né? O que é esse projeto aí legal? Pois é, Pedro, esse projeto maravilhoso, né, que eu pessoalmente tive a oportunidade de praticamente ser criado junto com o nascimento desse projeto lá no início da década de 90, em São Paulo. Eu era de Santos e subia, meus pais já estudavam logosofia, então por isso que eu fui criado nesse ambiente logosófico desde pequeno e pude observar desde criança o nascimento desse projeto e eu posso dizer para todos vocês que foi uma experiência, tem sido uma experiência incrível, onde eu pude aprender e interagir e escutar muitas músicas, participar de peças de teatro, um projeto voltado para a educação, né, um projeto cultural. E agora a gente vai passar o vídeo desse projeto para vocês conhecerem um pouquinho dele e ver como é interessante. Vou passar aqui. Muito legal, solta o vídeo aí. Vou soltar o vídeo. Você acredita que a educação pode mudar o mundo para melhor? Nós também. Assim nasceu o Amanhã Gente Grande, um projeto inspirado e orientado pelos resultados da aplicação da pedagogia logosófica na educação da infância e da adolescência. Ele apresenta a contação de histórias, peças de teatro, músicas e atividades diversas que fazem pensar, ouvir o coração e cultivar valores e grandes sentimentos que dignificam o ser humano, estimulando o estudo e a leitura de forma consciente desde cedo. O Amanhã Gente Grande é um projeto que com certeza me ajudou a evoluir como pessoa, tanto no aspecto mais individual, nas minhas próprias dificuldades, como de ver a alegria que isso proporcionava às crianças. Apresentar e ver todas as crianças vibrando com ensinamentos que com certeza me ajudaram desde pequeno é algo que foi incrível. Eu acho que o Amanhã Gente Grande, na contação de histórias, é um jeito muito legal da gente aprender coisas além do físico, porque ele mostra a partir de situações que a gente poderia viver no dia a dia, os pensamentos
que existem na nossa casa mental. Por meio desse projeto, as crianças vêm tendo contato com o que há de mais importante dentro delas, o mundo interno. Por ser um projeto sem fins lucrativos, toda a venda dos livros, CDs de música e outros itens produzidos pelo projeto é destinado a iniciativas culturais e educacionais dentro do próprio projeto. O Amanhã Gente Grande já produziu 5 livros: Construindo Castelos, Aonde a Gente Vai Quando Começa a Sonhar, Os Óculos do Invisível, Como Encontrei a Alegria e No Espelho. Além disso, também já produzimos 2 CDs infantis e fizemos mais de 60 contações de história. Agora, com o livro A Preguiça Não Mora Mais Aqui, daremos continuidade a esse projeto, esperando mostrar que existe no interno de todos um maravilhoso mundo de possibilidades. Se você também acredita que pode ajudar a mudar o mundo, junte-se a nós. Participe! Que maravilha esse vídeo, né, João? É muita alegria, né? A gente está morrendo de saudade aí de poder voltar a contar história nos shoppings, nas livrarias. Assim que passar esse período duro aí, com certeza a gente vai voltar. E esse sexto livro, desculpem, que a gente está lançando, é muito oportuno até o título para o dia de hoje, nesse friozinho gostoso aí, né? A preguiça não mora mais aqui, né? Será que é possível a gente espantar essa preguiça que está dentro da gente? As informações podem estar desatualizadas, tá, João? Mas a gente já bateu a meta, tá, de lançamento aí do crowdfunding para o lançamento desse livro. Só que essa meta foi estendida, né? A plataforma do Catarse permite essa meta estendida. Então, assim, quem ainda quiser colaborar, vai ser uma oportunidade muito feliz. Conforme a cota de colaboração, a pessoa recebe em casa os livros, né? E os 105%, salvo engano aqui, a gente já produzirá 300 livros a mais que serão doados aí para a humanidade. É legal a gente falar nisso, né? A gente doa esses livros, esse trabalho que a gente faz para a educação infantil e a humanidade. Vamos lá, que a gente veio aqui para falar de logosofia, certo? No vídeo lá, as crianças falaram um pouco de mundo interno, pensamentos, coisas além do físico, né? E a gente vai falar de logosofia, né? Então, assim, para a gente alinhar o conceito, talvez, né? Ou dar uma pista, vamos... João, conta para a turma aí, o que é logosofia para você? Pois é, Pedro, para mim a logosofia significa muito, né? Como eu trouxe no começo, eu fui criado nesse ambiente logosófico, e eu entendo que a logosofia é entender a vida de um aspecto mais amplo, né? Onde tudo serve para experimentar e para viver e para tirar conclusões e para entender, buscar em todas as experiências aspectos que sejam para buscar ser melhor, né, como foi trazido e como a gente está sugerindo no título da nossa live, né, sou eu quem define o que eu quero viver, né, e se eu quero ser melhor, como é que eu faço isso? Então, a logosofia é justamente entender que toda a vida faz parte dessa grande oportunidade que a gente tem, né, que é a própria vida, e poder trabalhar com ela e ir sendo melhor nesse processo, né, de evolução consciente gradual. Mas agora vamos chamar os nossos convidados para contar um pouquinho o que eles acham que é a logosofia. E para quem está aí assistindo a nossa live, também, se quiserem colocar na aba de perguntas o que vocês acham que é a logosofia, se tem alguma dúvida. Mas vamos escutar aqui dos nossos convidados de hoje o que eles acham. O que é a logosofia para vocês? Se apresentem aí. Eu vou dar um desafio, hein? Para falar em uma frase aí o que cada um entende que é logosofia. É um desafio, hein? Eu vou começar então, viu, Pedro? Eu sou o Thomas, tenho 23 anos, estudo engenharia elétrica e, para mim, a logosofia é uma ciência do buscar a si mesmo, assim. Mas não buscar só por buscar, né? Tem muito do que o João estava falando de essa busca por ser melhor. E aí isso vai desde as coisas mais profundas, né? Até as coisas mais simples e práticas, como a gente viu do livro, né? De como é que eu faço para não ter mais preguiça. É verdade, Thomas. Eu sou o Vitor,
Eu sou engenheiro, tenho 32 anos e a logosofia faz parte da minha vida, desde criança. Eu faço parte desse conjunto. E é uma ciência que abre a oportunidade de conhecer uma nova vida, a vida consciente. É desafiador isso aí que você falou, Pedro, de resumir em uma frase só. Bom, meu nome é Bruno, eu tenho 29 anos, sou médico, eu estudo logosofia desde 2013. E eu acho que essa nova vida que o Vitor falou, né, acho que tem muito a ver com viver com uma nova perspectiva, né, que é olhar para o interno. Então, eu vivo as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias, mas buscar esse ponto de contato, né, das coisas que eu vivo, com o meu interno para poder edificar algo dentro, né? E aí deixa de ser só uma sequência de fatos isolados, né? Parece que a coisa se amplia. É muito interessante esse desafio de resumir em um ponto só. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 32 anos, trabalho no mercado financeiro e eu gosto muito de estudar. Mas a logosofia, ela me despertou para um estudo diferente, que é o estudo sobre mim mesmo. Muito legal. Turma, eu fiz esse desafio aqui, foi proposital, né? Porque assim, como é que a gente fala de algo tão grande na vida da gente, né, em uma frase só? E realmente a logosofia é algo que tem uma dimensão enorme, né? Assim, a gente está aqui hoje falando talvez um pequeno trecho para vocês. E assim, eu gosto de explicar a logosofia para alguém quando alguém me pergunta, trazendo uma reflexão. Quem estiver em casa aí, aproveita para fazer essa reflexão, pode participar aqui na nossa aba de perguntas, o objetivo é realmente fazer essa interação, tá, com o público. E qual que é a reflexão que eu trago? Tem alguém que está assistindo aí, e alguém do nosso conjunto aqui, que gostaria muito de se tornar um ser humano melhor? Por que eu trago essa reflexão? Porque é unânime, né? Acho que eu nunca vi alguém responder e falar assim, não, eu estou super satisfeito aqui com as minhas características negativas, né? Não quero evoluir em nada. Então, em seguida, né, como essa resposta é unânime, eu faço uma outra reflexão. Tá bom, beleza. Quanto tempo da sua vida você se dedica seriamente, decididamente, a isso que você quer, a ser melhor? E aí fica aquela, né? Pô, peraí, eu quero muito me tornar um ser humano melhor. O que de fato, né, eu estou fazendo para isso, né? Eu estou estudando para isso, estou dedicando tempo para isso, né? Enfim, acho que todo mundo aqui deve ter um hobby, né? Não sei se a turma aqui, eu sei que alguns gostam muito de esportes. Eu gosto bastante. Eu jogo um esporte que não é muito conhecido, não está nas Olimpíadas, mas eu adoro, que é o squash. É uma bolinha na parede ali, muito parecido com o tênis. E por que eu jogo squash? Gente, para mim, é maravilhosa a sensação de sair, depois de uma partida de squash, transpirando, dopamina lá em cima, aquela energia boa, eu vou lá, me divirto, encontro com os amigos. É uma alegria, é um momento muito feliz. Então, assim, se me chamar para jogar squash, eu paro o que eu estou fazendo e vou lá jogar. Ainda bem que eu desliguei o telefone aqui, porque vai que alguém me chama e eu saio da live, né? Então, se a logosofia é esse estudo que nos permite ter uma vida mais consciente, que permite buscar um caminho de evolução, por que eu não faço desse estudo o meu hobby predileto? E eu entendo que é mais ou menos isso que a gente faz semanalmente, né? Esse conjunto maravilhoso aqui, a gente se reúne uma vez por semana para falar do estudo da logosofia, para trazer as nossas experiências, como a gente tem aplicado isso na nossa vida, né? Levar a nossa vida também para o ensinamento logosófico. É uma oportunidade muito feliz. Então, assim, a logosofia acaba que tem se tornado esse maior hobby nosso, né? E durante o último ano, esse conjunto que está aqui presente, a unanimidade, e digo a unanimidade mesmo, escolheu um ensinamento específico para a gente trabalhar. A gente falou, nós vamos trabalhar esse ensinamento aqui e vamos colocar ele para aplicar na nossa vida cotidiana. Conta um pouquinho mais de como é que foi essa escolha aí, João.
Muito legal, Pedro. Você trouxe esse ponto do hobby, né? E eu me conecto muito com isso que você falou, porque eu também gosto de jogar tênis, né? Você gosta de squash, eu gosto de jogar tênis, também gosto de música, então eu penso nesses momentos, né, que eu tô tocando violão, que eu gosto, cantando, como um momento que eu dou uma relaxada, né? Me conecto comigo mesmo. Isso acontece também quando eu me reúno com esse conjunto semanalmente. E quando eu estudo logosofia, eu também encontro essa calma, esse olhar interno, e eu consigo me acalmar para conseguir realizar propósitos, né? Isso tem tudo a ver com esse ensinamento que eu vou trazer aqui para todos. Então, deixa eu compartilhar para vocês acompanhando comigo enquanto eu leio e a gente continua com a nossa atividade. Deixa eu colocar aqui, compartilhando com vocês. E ele diz assim: quem experimenta os conhecimentos logosóficos prepara seu campo mental, adubando científica e convenientemente seus cultivos, a fim de que nesse campo germinem as ideias e floresçam os conhecimentos. E como faz? Muito simples, determinando com precisão o que se propôs a cultivar, seja em ciência, em arte ou em tudo que pertence à sabedoria universal, fixando as normas de conduta que haverá de seguir, definindo depois os exames a que deverá submeter o cultivo do conhecimento escolhido, efetuando ensaios dos primeiros resultados e finalmente experimentando a certeza que lhe dará a segurança de sua posse real. Então, olha que interessante o que traz esse trecho da sabedoria logosófica, né? Esse preparo mental, entender, né, como funciona a mente, esses pensamentos que habitam a nossa mente, que ultimamente a gente tem sofrido uma pressão extra, né, de pensamentos aí cotidianos aí na vida, e como se determinar com precisão a cultivar um ponto, né, a buscar um conhecimento, e que isso é um processo, né? Então, tem que ser realizado através de experimentos, né? E a gente vai ouvir muito nas experiências que vão ser trazidas aqui pelos nossos convidados, muitos desses pontos no que eles têm vivido, né? Então, vamos começar a rodada de experiências? Vamos sim, João. É interessante observar como nossa vida é um grande campo experimental. Muitas experiências que vivemos, desde aquelas mais simples, né? Um café da manhã com a família, aquele projeto difícil no trabalho, ou até mesmo uma situação de condomínio. Sempre podemos extrair grandes aprendizados. Vocês já passaram por alguma situação que atuaram de alguma forma e depois pensou, devia ter feito isso de outra maneira? Ou devia ter sido mais paciente, mais tolerante? Talvez numa fechada de trânsito, ou uma resposta ríspida para alguma pessoa? E como podemos observar essas experiências no momento que elas estão acontecendo, de forma consciente, para que eu não me arrependa depois de ter atuado daquela forma? E eu penso que podemos sempre extrair muito valor de cada experiência e aprender com ela. Com a logosofia, eu aprendi que sempre precisamos estar atentos aos pensamentos que estão constantemente em movimento nas nossas mentes, né? E eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho certeza que muitos aqui já passaram, e que se nós não estamos atentos aos pensamentos no dia a dia, tem tudo para acabar mal. E foi uma experiência no meu condomínio. Recentemente eu mudei de residência, o que me possibilita ir de bicicleta para o trabalho. E todos os dias eu chegava no apartamento e subia com a bicicleta no prédio, porque o bicicletário não atendia todos os moradores, né? Além de ser pequeno, ele estava bem bagunçado, as bicicletas encostadas, bem poeiradas, desorganizadas. E aí teve um dia que eu cheguei no trabalho, eu percebi que se eu mudasse a posição daquelas bicicletas que estavam ali, eu ia conseguir arrumar espaço para minha, né? E foi o que eu fiz. Eu enfileirei algumas bicicletas que estavam soltas e aí eu arrumei um espaço para prender. E aí depois de uma hora, o WhatsApp do condomínio começou a bombar. A síndica, ela enviou um áudio perguntando quem que tinha feito aquilo, tirou fotos das bicicletas que eu enfileirei, da minha que estava presa. E acontece que nesse áudio ela foi bem enérgica
né, enfatizando o absurdo que algum morador tinha feito. Né, e pediu para quem quisesse aqui, tinha feito aquilo, se identificasse, senão ela ia ter que tomar providências lá. Eu não gostei da forma com que ela colocou no grupo, principalmente o tom que ela utilizou. Né? E aí eu percebi a atuação de alguns pensamentos que queria imediatamente responder no WhatsApp, alegando várias coisas, né? Alegando que o bicicletário é um direito de todos os moradores, que as bicicletas estavam completamente sujas, empoeiradas, mais de 3 meses ali. Agora, imagine o caos que eu faria se eu tivesse seguido os impulsos desse pensamento por uma reação de um áudio que eu não gostei. Vocês já viveram algo parecido? Coloca aqui na aba de perguntas. E eu escolhi viver isso de outra forma. Primeiro, eu observei que ela encaminhou a foto para o grupo, né? Então, obviamente, algum morador havia reclamado porque devia ter mexido na bicicleta. E eu me coloquei no lugar desse morador, porque alguém mexeu em algo que não era seu, né? Certamente ele reclamou e aí começou aquela discussão. E imediatamente eu escrevi no grupo de WhatsApp me identificando, eu comecei pedindo desculpas e que de nenhuma forma eu tinha jogado as bicicletas, né? E em seguida eu terminei dizendo que eu ia descer para arrumar do jeito que estava. E foi interessante que imediatamente a discussão acabou. Ninguém falou mais nada naquele dia. Eu tirei a bicicleta e ok. E isso já foi uma observação bem interessante, porque ao identificar e pedir desculpas, eu desarmei todos aqueles pensamentos das pessoas que estavam achando aquilo também um absurdo. E naquele dia, observando o meu interno, eu fiquei chateado com o que aconteceu e ao mesmo tempo contente de conseguir controlar uma reação e me posicionar de forma diferente, sendo que em outras oportunidades como essa eu não consegui. Bom, passou alguns dias, eu encontrei com a síndica e quando ela me viu, ela me disse: Vitor, primeiro eu queria te pedir desculpa pelo tom que eu utilizei no áudio do WhatsApp. Ela disse que não sabia de quem que era, de que ela estava viajando e alguém começou a reclamar muito. Enfim, ela reconheceu a forma com que ela atuou e provavelmente foi impulsionado pela minha reação pelo aquele incidente. E eu fiquei muito feliz com aquele posicionamento e comecei a observar como uma forma tão simples e corriqueira, tão pequena, podia ter causado reações e consequências tão grandes se eu não atuasse de forma conciliadora. Muito interessante essa experiência do Vitor, né? E a logosofia é justamente isso, é muito prática. Então, todas as experiências são oportunidades, né? Pelo que a gente estava percebendo, o Vitor trouxe um ponto muito importante, que é esse ponto de estar atento, né? Estar atento a esses pensamentos que parecem que querem destruir o ambiente saudável, que está tendo, que provavelmente foi o propósito do Vitor, né? De manter o ambiente saudável, sano ali, né? Junto com o condomínio, com a convivência de todos. Então, ele conseguiu realizar isso com esse trabalho interno que ele fez, principalmente preparando o campo mental, né? Que foi o que a gente trouxe no ensinamento lá no início. E agora vamos escutar a experiência do Bruno, que ele traz um pouco sobre a celebração das pequenas conquistas e ser grato, né, Bruno? Como é que foi essa experiência? Fala, João. Até antes de eu trazer minha experiência, só queria comentar assim, que eu gosto muito desse relato do Vitor aí, porque assim, é muito ilustrativo, né? Mostra que se eu não estou muito consciente, parece que eu acabo sendo levado a agir de uma forma que eu não gostaria. E aí eu vejo que, assim, do mesmo jeito que pode acontecer no condomínio, eu vejo que isso acontece muitas vezes na vida de relação, assim, seja na família, né? Então, muitas vezes eu acabo tratando mal pessoas que eu amo muito, né? E aí, nesses casos, fui eu quem definiu o que eu queria viver, assim, né? Eu consegui determinar com precisão aquilo que eu queria fazer. E se não, o que foi que aconteceu, né? Mas a minha experiência aconteceu em outro cenário. Tem a ver mais com o cenário profissional. Então, assim, eu vejo que na profissão, do mesmo jeito que tem pensamentos que atentam contra a convivência lá, né? Tem também outros pensamentos que podem atentar contra grandes projetos pessoais. Então, assim, podem colocar aí na aba de perguntas, né? Quem já viveu uma situação assim que queria muito uma coisa, mas depois de um tempo, depois de conseguir conquistar esse grande querer, sentiu esse querer ir minguando, assim, né? Diminuindo.
Por que que algo que um dia foi um objeto de um grande querer pode acabar perdendo valor? Para onde que foi esse querer? O que que acontece por trás dessas oscilações? Então, comigo, o que aconteceu foi que há alguns meses, depois de muito esforço e preparação, eu consegui um trabalho que era na área com o perfil que eu buscava e que ainda por cima pagava bem. E aí, assim, desde que eu consegui entrar, eu tenho trabalhado lá aos domingos, que também era exatamente o dia que se encaixava na minha rotina. Mas eu tenho observado que é um trabalho que me demanda bastante. Então, assim, exige esforço, exige atenção, né? E não era como se eu não soubesse disso desde o princípio. Ninguém me falou que seria de boa. Acontece que, assim, depois de um tempo que eu comecei a trabalhar lá, parece que essas demandas foram adquirindo um peso muito maior do que eu tinha imaginado. E aí é como se eu tivesse, aos poucos, me esquecendo dos motivos que me levaram a querer viver aquilo, né? Parece que eles foram empalidecendo na minha mente. E aí eu percebi que eu fui aos poucos também me deixando contaminar com vários pensamentos que abatiam o meu ânimo e que drenavam as energias. E aí surgiu meio que um padrão, assim, sabe? Era mais ou menos assim, todo fim de sábado, que era a véspera do dia de trabalho, sobrevinha um baita decaimento e uma dificuldade de enxergar alegria em qualquer coisa, assim, sabe? E era uma sensação ruim, assim, meio indefinida. Eu mesmo não tinha me dado conta de que tinha a ver com o tal do trabalho lá. E aí todo sábado era a mesma coisa, assim, o dia amanhecia super feliz, mas terminava agonizando com a perspectiva de ter que acordar cedo no dia seguinte para ir para aquele trabalho, né? Que antes tinha sido uma oportunidade feliz, mas que agora estava virando um martírio quase. E aí, assim, chegou um momento em que eu percebi que não estava legal daquele jeito, né? Não era assim que eu tinha definido que eu queria viver aquela situação. E aí isso me fez parar e refletir, assim, muito sobre vários conceitos que eu estava carregando e que estavam meio tortos, assim. Conceito de felicidade vinculado à inércia, o conceito de trabalho e de movimento como coisas ruins, né, como punições, como se felicidade tivesse a ver com não fazer nada, assim, ficar de boa, né? A imagem do descanso eterno mesmo. E aí, com os estudos logosóficos, eu comecei a trocar alguns desses conceitos, né? Eu comecei a compreender, por exemplo, que a luta é lei da vida. Isso é uma das coisas que a logosofia apresenta, né? Então, não foi para ficar parado que eu vim aqui, né? A luta é uma lei. Um outro conceito que mudou muito para mim a forma de encarar essa situação foi o de que a alegria do triunfo não pode existir sem esforço. E que o movimento é uma lei universal. Olha só quanta coisa, né? E eu consigo comprovar isso, né? Eu olho para a natureza e eu vejo que tudo aquilo que para apodrece, né? Então, vida implica em muito movimento. E aí vocês percebem como ir trocando esses conceitos, né? Que às vezes é uma coisa muito sutil, mas como isso já promove uma baita mudança de perspectiva, né, sobre o que eu estava vivendo. E aí, assim, isso já mudou um pouco. Mas pensar nisso não foi suficiente para me imunizar das queixas que eu ouvia dos colegas de trabalho, né? Ai, nossa, como tá difícil, coitadinhos de nós, trabalhando em pleno final de semana, tá todo mundo desfrutando de um baita dia bonito, né? E eu vi que várias vezes eu me deixei convencer por esses pensamentos, acabei cedendo a eles, né? E aí vinha essa crença de que realmente eu não tinha motivo nenhum para me sentir alegre naquela situação. Afinal de contas, trabalho lá é lugar para alegria? Era a sugestão do pensamento. Mas e aí? Como fazer? Como faz, né? Para não me deixar levar para esses pensamentos que me prostram numa postura tão ingrata, que me impedem de enxergar o bem ao meu redor. Porque concordam que se eu não enxergo, é como se ele não existisse? E aí a vida fica muito triste, né? Fica tudo muito pesado. E foi aí que eu comecei a fazer, então me propus esse exercício consciente de buscar recordar daqueles motivos lá atrás que deram origem ao meu querer, assim, muito antes daquela oportunidade de trabalho sequer surgir na minha vida. E aí eu recordei que aquele Bruno do passado tinha criado um propósito de bem e que para levar esse propósito adiante, ele teve que nutrir por muito tempo alguns bons pensamentos, né? O pensamento de buscar bastar a mim mesmo, o de trocar a escassez pela abundância, de buscar ampliar os horizontes da minha vida, o de querer me sentir útil e de poder ajudar as pessoas mesmo, né? E aí parece que aos poucos eu fui trazendo de volta para perto de mim aquele querer. Eu lembrei que eu quis aquilo, né? Olha só, fui eu que quis, né? Ninguém me impôs aquela situação. E eu quis muito. E aí eu consegui
constatar que eu estava vivendo a realização daquele querer que foi meu. E aí a experiência foi tomando outra forma. Outra coisa que eu percebi que me auxiliou demais foi buscar estar atento aos motivos para me sentir alegre. Porque, não sei se vocês têm essa impressão, mas às vezes nessa corrida maluca, né, da rotina, como o Pedro trouxe mesmo, né, parece que esses motivos passam desapercebidos, assim, por mim, e aí se eu não estou consciente, eles não se fixam. A alegria parece que é fugaz, assim, né, se esfumaça, é como se eu estivesse vivendo anestesiado. E aí eu observo assim que tem me ajudado muito, muito, muito o movimento de parar tudo e me permitir sentir a alegria de cada microconquista, assim, por mais que pareça bobo, né? Então, nossa, hoje eu consegui fazer uma coisa que ontem eu não conseguia. Ajudei alguém, aprendi uma coisa nova, né? E eu vejo que esses movimentos de celebrar renovam as energias, né? A alegria é uma força de fato. E aí, à medida que eu fui recobrando a lucidez acerca desses motivos e buscando estar mais consciente desses momentos felizes, parece que aqueles pensamentos sabotadores foram aos poucos perdendo a força na minha mente. E a queixa foi dando lugar à gratidão. E hoje eu vejo que a relação com o trabalho, de uma forma geral, tem se tornado mais benigna para mim, sabe? Eu sei que, assim, todo sábado, os velhos pensamentos vão vir com aquelas mesmas sugestões, aquele mesmo papinho de sempre. Mas hoje já tem sido um movimento bem mais natural para mim rechaçar esses pensamentos em troca de outros mais úteis e mais felizes para mim, sabe? E dessa forma eu observo que eu tenho até conseguido curtir mais a rotina aos domingos aí. Mas você, Pedrão, o que você pensa a respeito? Muito legal, Bruno. Tanto na sua experiência quanto na experiência do Vitor, fica bem claro que a logosofia ela não é uma fórmula mágica, né? Nossa, preciso da logosofia e agora pronto, né? Ela está distante também de ser um trabalho passivo, né? É necessário a gente dedicar, né? Fazer um esforço, né? E antes de prosseguir aqui, eu gostaria de agradecer a turma que está manifestando aqui, né? A Margarete trouxe uma experiência bem legal aqui no trânsito, né? Conseguiu controlar os pensamentos. O Flávio também trouxe uma pergunta aqui. É importante que vocês participem. A Ana também aqui disse que é bem legal o que a gente está falando. Se não der tempo da gente interagir aqui, a gente vai responder todo mundo, tá? Fiquem tranquilos aí. A gente vai fazer esse esforço para não deixar ninguém sem resposta. Mas olha só que legal. Na experiência aí dos dois colegas, ficou claro para mim uma imagem, assim. Eu vou até pedir licença poética aqui para citar um filósofo. Ele é bem famoso, não sei se todos conhecem. Esse filósofo chama Mike Tyson. É isso aí, turma, não se espantem não. Aquele pugilista mesmo, né? Lutador de boxe, né? Já aposentado. O Mike Tyson ele tem uma frase que é o seguinte: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Né? É claro que lá no esporte dele ele levava soco na cara mesmo, né? Mas vamos trazer essa analogia, né, para dentro da nossa mente. E eu vejo que esse conflito que a gente vive com os pensamentos é muito isso, né? Você está sereno naquele dia, vivendo na sua plenitude, está tudo muito bem, né? Aí você recebe lá uma mensagem no WhatsApp. E agora, né? O que eu vou fazer? Quase parece que esse soco, né? Ou lá no caso do Bruno, né? Pô, legal, conseguiu um emprego novo, super dedicado. Vamos lá. E, pô, mas domingo, né? Domingo é de ficar em casa. Sábado, eu vou ver live sábado, né? Vou fazer live, né? Então, essa luta constante que a gente vive dentro da gente, né? Escolhendo melhor, né? Então, eu compreendo que a logosofia, ela vem me auxiliando, né? A gente escolher aquilo, né? Recordar daquilo. Recordar sempre da forma que a gente quer viver as nossas experiências, né? E sempre seguindo um caminho de evolução. Que a gente quer ser melhor, afinal, né? Ô, Thomas, eu vou passar a bola aqui para você, porque eu sei que você tem uma experiência muito legal para trazer. E como você é o mais jovem do nosso conjunto, você vai aproveitar aqui, claro, se quiser, para responder a Marina, que a Marina perguntou aqui, o que vocês ainda tão jovens, o que fez vocês ainda tão jovens se preocuparem em buscar esses conhecimentos? Acho que a sua experiência conecta aí com essa pergunta. Obrigado, viu, Marina? Opa, Pedro, essa pergunta é boa, mas é difícil dizer também, né? Porque, para mim,
também nasci perto dessa ciência, né? Essas perguntas reverberaram a minha vida inteira, né? E aí, mesmo, assim, sou jovem mesmo, né? Vivo a minha juventude, faço faculdade, mas para mim não dá para deixar de viver sem pensar nessas coisas, né? Sem olhar para dentro, porque, pelo menos para mim, né? Parece que a vida perde conteúdo. E isso tudo tem muita relação com o que o Bruno e o Vitor estavam falando, né? Porque não é que a logosofia busca esse conhecimento de si mesmo isolado no Tibete lá, né? Não, é nessas situações difíceis lá no condomínio, no trabalho, que a gente precisa aprender a realizar quem a gente quer ser mesmo, né? Isso é muito legal, ficou bem destacado no que o Vitor e o Bruno estavam falando, né? Que a gente tem um curso de ação natural, que é o que a gente está acostumado, né? Mas algo dentro da gente diz assim, puxa, não é assim que você quer ser, né? Você quer ser mais que isso. E a gente tem a oportunidade de rever essa posição, de agir de fato como a gente se propôs e como a gente definiu o que a gente quer, né? A gente vai vivendo esse processo. E é muito legal, assim, porque parece que tem coisas que a gente vive que, de fato, impactam a gente, né? E marcam a gente, e tem coisas que passam desapercebidas, né? Sem que a gente tenha muito valor. Eu digo lá isso do emprego, né, dessas coisas que a gente vive diariamente na convivência, no prédio, os namoros, os trabalhos, as matérias da faculdade, algumas coisas passam e outras parece que acompanham a gente para sempre, né? Isso, para mim, tem muita relação com esse se propor viver algo, né? Quando a gente decide internamente que a gente quer viver algo com aqueles fatos, a gente tem a chance de transformar aquilo que a gente está vivendo em algo de valor para a nossa própria vida, né? E aí, no que os meus amigos aqui falaram, tem muito dessa decisão de buscar ser uma pessoa melhor, né? E como as experiências do dia a dia se conectam com essa escolha, né? E aí, para mim, essa decisão pode ser em qualquer campo da vida, né? Quando a gente escolhe e se propõe a viver algo novo, a gente está criando a chance de viver um momento feliz, né? Porque quando a gente consegue, a gente sente uma felicidade muito grande, né? Pode ser que a gente se proponha e não consiga logo de cara, mas se a gente não propõe, nem a chance a gente tem, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês de como que eu vivi essa experiência de se propor internamente, realizar algo e cultivando, né? Num campo muito... numa atividade pessoal que eu gosto muito de fazer, que é na cozinha. Eu aproveitei esse período de ficar em casa para fazer uns cursos, né, de culinária, e aí eu me deparei com uma receita de sorvete. Não sei se todo mundo sabe aí como é que faz sorvete, mas eu descobri que sorvete é feito de leite, creme de leite, gema de ovo e açúcar. Para mim isso foi revelador, assim, que com ingredientes tão simples a gente faz uma coisa tão deliciosa, né? E aí eu comecei a pesquisar, me dedicar e decidi que minha nova etapa de aprendizagem nessa área seria nessa busca lá para fazer o sorvete. Eu estudei e tal, fui cultivando esse querer, né? E aí o dia de fazer o sorvete pela primeira vez, segui a receita lá com a minha capacidade, e o que eu criei, na verdade, foi tipo um cubo de gelo, assim, com um gostinho de baunilha. Não ficou um sorvete muito bom, né? Mas a realidade, assim, o que é muito legal de destacar é que aquele sorvete lá que eu fui capaz de fazer naquele momento era a realidade, era o reflexo da minha capacidade naquele momento, né? E aí, muitas vezes, quando a gente vive algo difícil, né, uma situação que a gente planejou não dá 100% certo, né? É difícil ter essa clareza, mas aquilo é um reflexo da nossa realidade naquele momento, né? E aí, como eu já tinha comido sorvetes melhores que aquele, eu continuei muito animado para ir em busca de ir corrigindo aquilo, né? E eu tentei diversas técnicas, diversas receitas, diversas proporções, e fui lá nessa busca de tentar fazer algo melhor, né? E não cheguei lá ainda, né? Não tá aquela coisa perfeita, mas eu avancei bastante. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque essa questão, assim, de definir o que a gente quer viver e ter esses propósitos internos
às vezes parece que é algo distante, né? Mas a gente pode fazer isso em todos os campos da vida, né? Em todos. E aí, quando a gente vai do pequeno ao muito, assim, dando os passos lá do sorvete pedra, aí o sorvete que está quase cremoso, assim, né? Ver o próprio avanço é algo das coisas que mais preenche o coração na vida, assim, né? De conseguir atestar a própria evolução, a própria capacidade se ampliando em qualquer campo da vida que seja, né? Muito mais ainda quando a gente fala desse campo interno, né? E dessa busca por ser melhor. E aí, na verdade, eu acho que a maior lição é essa, assim, que quando a gente busca definir o que a gente quer viver e aprende a dedicar o tempo com inteligência a isso, e a gente consegue acompanhar os resultados e celebrar as conquistas, como o Bruno falou, né? A gente passa a viver com uma alegria muito diferente, assim. É isso. Muito legal, Thomas. Tudo que tem sido trazido, né? Eu estava aqui refletindo esse ponto. Parece que tudo é um processo, né? O Thomas trouxe muito bem agora na experiência dele, que é um processo. Então, a gente tem que realizar ensaios, vai experimentando, né? O sorvete começou ruim, aí depois foi ficando melhor e vai ficando melhor. E eu entendo que nesse processo a gente vai ficando estimulado, né? A realizar e a realizar o que a gente propôs a cultivar, né? E isso vai dando força. E aí eu queria saber quem também tem determinado com precisão que se propôs a cultivar e a realizar nesses tempos que a gente tem vivido hoje em dia, né? Tempos tão difíceis para todos, né? Ainda mais conciliar todos esses planos com todas as tarefas diárias que a gente já tem aí no dia a dia. E o Rodrigo vai contar um pouco como é que tem sido para ele essa adaptação, Rodrigo. Muito bom, João. Obrigado. Eu queria relatar para todos uma experiência que está acontecendo atualmente na minha vida, mas que já demonstra um pouco disso que a gente está falando tanto aqui, que é viver a vida um pouco mais consciente. Eu moro com a minha família, é uma casa bastante movimentada, né? E antes da pandemia eu tinha uma sensação que eu passava muito tempo no escritório e eventualmente não dava toda a atenção que seria ideal para minha família. Então, essa mudança para o home office, né, para trabalhar de casa, foi uma mudança que eu apreciei bastante, que ela me ajudou a trazer mais equilíbrio entre a vida profissional e a familiar. E como todos nós sabemos, né, essa circunstância ela foi se prolongando durante vários meses, ano, e essa circunstância foi demonstrando também novos desafios nesse processo. E, assim, no meu expediente normal, além de realizar as atividades profissionais, aí eu passei a ter que colaborar também nas atividades domésticas da casa, e é lógico que as crianças também começaram a demandar muito mais da minha atenção nesse momento, e o trabalho não diminuiu, muito pelo contrário, aumentou bastante nesse período, e comecei a chegar num ponto que eu vi que eu não estava mais tendo tempo, né? Tinha uma pressão de tempo muito grande, mesmo tendo economizado o tempo do trânsito, né? Que eu não precisava mais ir ao trabalho, né? Então, isso foi levando a várias outras consequências, né? Comecei a observar que eu estava com mais dificuldade de me concentrar, eu estava me sentindo um pouco mais cansado, né? E até a família, às vezes, falava assim que eu estava ficando um pouco mais pesado nas interações. Então, mas o que podia estar acontecendo, né? Se na prática eu estava vivendo uma situação que eu queria viver, né? O que tinha se passado, né? Então, essa experiência de home office, né? Ela foi diferente para todos que viveram ela. Mas algum de vocês também se identifica com esse tipo de desafios? Então, era hora de reagir, né? Eu comecei a buscar soluções para melhorar essa condição. Uma primeira reação, me vieram pensamentos meio que sugerindo algum tipo de fuga desses desafios, né? Para algumas mudanças que na prática não seriam viáveis e não fariam sentido. Então, eu refletindo mais a fundo, me orientei por esse ensinamento que a gente mencionou aqui na atividade, que é basicamente definir precisamente o que eu queria cultivar. O que eu queria cultivar nessa circunstância, né? Eu queria viver melhor, queria ter mais tempo, queria ter mais concentração nas minhas atividades, eu queria estar mais presente, mais consciente nas interações familiares,
queria ter mais energia. E esse movimento ele passou a nortear as mudanças que eu fui realizando daí então. Nenhuma fuga é necessária para realizar isso, né? E um primeiro exemplo foi começar a aproveitar melhor o meu tempo. Eu percebi que a falta de tempo, né, é alguma coisa que estava me causando muita angústia. Então, eu comecei a acordar mais cedo, a planejar melhor minhas atividades do dia seguinte, a me distrair menos, entre várias outras coisas, né? E esse ponto já me ajudou bastante. Mas tinha dias que eu sentia que eu realizava todas as minhas atividades da lista, ticava todas as caixinhas, até me sobrava algum tempo, mas eu ainda sentia que estava faltando alguma coisa. O que seria isso? Então, nessa nova circunstância, né, com um volume grande de atividades, minha conclusão é que eu tentei abraçar o mundo, né? E eu me esqueci de mim mesmo, né? Eu deixei mim mesmo de lado nesse momento. E ao tentar observar isso, né, eu fui aos poucos retomando esse olhar para dentro. Tem uma analogia que eu gosto bastante que reflete um pouco disso, né, que a vida é como se fosse uma grande árvore. E eu mesmo, né, o meu mundo interno é como se fosse o tronco dessa árvore. E todas as outras partes da vida são como se fossem galhos. Então, é como se um galho fosse a vida profissional, um outro galho é a vida familiar, os amigos, e todas as outras partes, né, o condomínio, né, como o Victor mencionou, entre outras várias possibilidades. Mas para que tudo esteja bem, né, o tronco precisa estar bem. Então, isso me fez realizar várias mudanças nesse sentido, né, de começar a olhar mais para mim mesmo, né, não viver só para as atividades lá fora. Mas na prática, né, o que eu realizei para isso? Né? Então, um ponto muito importante foi começar a dedicar mais tempo, sempre no começo do dia, né, a atividades estritamente individuais, né, como para mim, né, essas atividades são os estudos logosóficos que eu realizo, anotações pessoais da minha própria vida, que é um ponto que me ajuda bastante, alguns movimentos de meditação, né, então esse conjunto de atividades, né, me permitia começar muito melhor meus dias. E isso já transforma a vida, né? Quando a gente consegue começar a realizar com constância, com naturalidade, né? Quando se torna parte da rotina. E não foi só isso, né? Outro ponto também é sempre buscar ter atenção, né? Atenção àquilo que acontece lá fora e aquilo que acontece dentro, né? Uma atenção para os dois lados. E isso é algo que permite a gente evitar muitos erros antes que eles se materializem, né? A gente observa o que acontece nos nossos pensamentos e nisso a gente realiza mudanças muito interessantes. Em resumo, tudo isso é algo que eu venho realizando aos poucos, né? Venho imprimindo na minha conduta e lógico que isso já me trouxe resultados muito valiosos, né? Então aquela condição que eu tinha observado lá no começo, ela mudou completamente, né? Eu consegui compreender melhor o privilégio que estar em casa nesse momento, poder colaborar nas atividades da casa, e isso me fez perceber momentos felizes, né, nos momentos do lar, com a família, que naquela condição anterior eu não estava conseguindo perceber. E isso é algo que, quando a gente realiza essas transformações, né, de dentro para fora, é algo que transforma a vida, né? Isso é algo que a logosofia me ajudou a despertar para esse tipo de movimento e que muda qualquer circunstância, né? Pode ser em qualquer situação que a gente está vivendo que a gente vai conseguir transformar a nossa vida, utilizando esse princípio de buscar de dentro para fora. Então, eu queria ficar à disposição, quero que, por favor, se manifestem na aba de perguntas à direita. Obrigado. Excelente, Rodrigo. Eu adoro essa sua experiência, esse relato. E, para mim, ele é a cereja do bolo, ou melhor, do sorvete do Thomas, né? Essa experiência é muito legal. E, assim, fica claro, né? O Rodrigo antecipou aí, ou melhor, ele trouxe, né, alguns elementos muito grandes dessa ciência, né? Inclusive do método logosófico, né? Porque, como ciência, a logosofia tem um método próprio. E é isso aí, a logosofia para a gente. É esse processo de estudar, de investigar, de extrair, né, de querer ser melhor, de se preparar para o futuro. Né? Eu quero viver diferente. Né? Isso é muito legal. E por que a gente é tão jovem assim? Né? Voltando lá na pergunta da Marina. Né? Acho que a gente
todos nós temos essas inquietudes, né? Parece que a vida está assim, passando, e o que eu estou extraindo da vida, né? O que está acontecendo? Né? É isso, para onde vamos, né? Quem sou, o que sou, né? O que fazer, né? Eu tenho o Espírito, o que será? Tem Deus, né? São essas reflexões aí que movimentam muito das cabeças dos estudantes. Eu posso falar das minhas, né? Essas aqui, pelo menos as que eu relatei agora, são algumas das inquietudes que eu tenho. Mas muito legal. João, seguinte, eu vou me colocar aqui, tá, na posição de espectador. Primeira vez que eu estou participando de uma live de logosofia, certo? Adorei, gostei de logosofia. Conta para mim aí, o que mais aí que existe sobre logosofia, como que eu posso continuar fazendo esse estudo. Dá uma dica para esse ouvinte aqui, por favor. Muito bom, Pedro. Antes de dar tudo isso, eu queria colocar aqui, o que a gente trouxe aqui foi relato desses estudos que a gente realiza no nosso conjunto, né, que é um núcleo de estudos, como a gente trouxe lá no começo da atividade, e que isso é só um fragmento da Fundação Logosófica e de tudo que a Fundação Logosófica abarca, né? Então, para conseguir completar um pouco essa pergunta do Pedro e conseguir trazer para vocês um pouco do quão grande a Fundação Logosófica é, eu vou passar um vídeo. Então, se aparecer a caixinha do Click for Sound, fiquem atentos. Então, é só habilitar o Click for Sound que o som já habilita. Vamos ver esse vídeo bem legal. Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar às situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Esse vídeo fala por si só, né? Eu ainda me emociono, já vi algumas vezes, mas adoro esse vídeo. E fica claro, né, que o que a gente trouxe aqui, como o João antecipou, é uma gota no oceano, né, do que é a logosofia, né? Tem muita coisa. E convido todos vocês aí
a entrarem no portal, né, e buscarem um pouco mais. Aí os livros estão lá disponíveis para download. As nossas atividades ficam gravadas também aí nessa plataforma do Live Store, vocês podem acessar. E agora, finalmente, né, quem quiser estudar mais sobre logosofia, a gente vai promover aí 3 workshops que vão acontecer aí às quartas-feiras, nos dias 3, 10 e 17 de agosto. Lembrando o seguinte, essas atividades são gratuitas, beleza, turma? Vai cair aí na telinha de vocês, aí deve cair agora, aí, ó, inscreva-se agora para o workshop de logosofia. O módulo 1, vida e destino, conceitos que regem a vida. Módulo 2, o mundo interno, recursos para conhecer a si mesmo. Módulo 3, o caminho da evolução consciente. São workshops informativos de logosofia, estão todos convidados. Vai ser um prazer rever a turma aqui que participou, colaborou. Estou muito feliz, tá, de ter tido essa oportunidade de poder compartilhar com vocês algo que dentro de mim, aqui no meu interno, é gostoso. E tão gostoso que a gente fica com vontade de levar para todo mundo, né? E é isso que a gente tem que fazer hoje. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. Vou devolver a palavra aqui agora para o João. Foi uma alegria enorme. Valeu, conjunto. Um abraço. Gostaria de agradecer a todos também pela participação em nome do nosso conjunto e em nome de todos da Fundação Logosófica. Até a próxima. Um abraço. Boa tarde.